fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT. A gente quer falar com ele sobre um livro que ele lançou recentemente, denominado Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, Minas, a locomotiva verde do Brasil. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, é prazer recebê-lo de novo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente, é sempre bom estar aqui na Rádio Sup com todos vocês, na verdade, e é uma manhã agradável para mim quando sou convidado. Muito obrigado. Deputado, antes de falar do livro, eu acho que nós não podemos nos furtar a falar do assunto que chamou a atenção do Brasil inteiro nesse fim de semana, que foi o ocorrido lá em Foz do Iguaçu. A gente obviamente já repercutiu muito isso aqui na programação, mas eu queria ouvi-lo enquanto representante de um partido importante nesse processo eleitoral, de um partido que tem candidato à presidência da República. Como é que o senhor viu esse fato, assim, que acho que a nós só cabe lamentar lá de Foz do Iguaçu? Esse caso é um caso muito emblemático para o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje. Nós estamos vivendo um país conflagrado, um país que quer brigar, que eu não sei por que essa razão, um país que não quer discutir os principais assuntos com respeito pela divergência, pelo dissenso, e mais que isso, um país que está se armando desnecessariamente. Nós estamos fazendo o caminho contrário ao da civilidade. Nós estamos voltando aos tempos do faroeste. Um negócio assim que não é compreensível para alguém de bom senso, para alguém equilibrado, que queira fazer um país para todos no futuro. Imaginando que aquela coisa aconteceu de uma maneira tão grotesca e por dois agentes públicos de segurança, me deixa mais desconfortável ainda, porque essas armas nas mãos de profissionais que deveriam saber e ter bom senso para usá-las, estão se fazendo mecanismo de tragédia. Então eu sinto muito, fiquei muito minha avó tinha uma palavra que ela falava, desacossuado, quer dizer, é quando você estava assim muito borocochô, né, com aquilo ontem, fiquei sem o que falar na hora, não achava razão para justificar, nem para ficar triste com aquilo, eu não entendi. E com certeza aquele é um caminho que mostra o que pode ser se nós continuarmos com esse aguerrimento desnecessário, com esse enfrentamento desnecessário e fazendo política da maneira que nós mineiros nunca gostamos de fazer. Nós sempre fomos mais calmos, mais tranquilos, mais respeitadores, e não estou aqui falando de ninguém de outro estado, mas o nosso jeito sempre foi esse. Mas mesmo aqui em Minas a gente vem perdendo alguma das nossas melhores características, o que nos fez políticos especiais nas décadas passadas, né? E quando vi aquilo ontem eu fiquei muito triste, e o pior é que você imagina, tá à distância da gente, mas é um brasileiro como a gente, mas isso está tão próximo de acontecer com gente perto da gente, que a gente não tem controle, dá tristeza, não gosto de ver aquilo não. Pois é, deputado, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Super N. Essa questão toda lá de Foz do Iguaçu é resultado dessa polarização exacerbada que nós estamos vivendo. Rodrigo fez uns comentários aqui hoje mais cedo que a situação é de tristeza e de medo também. O senhor que já está trilhando na política há muito tempo, né, lida aí com vários partidos, são várias conversas. O senhor, muito se falou na terceira via, né, que precisaria de uma terceira via para justamente combater essa polarização. A essas alturas do campeonato, a terceira via já nem existe mais, né? Bem, eu não sou tão desesperançoso assim, não. Eu espero que ela continue existindo, mesmo que ela não tenha se revelado. Eu acho que a terceira via ainda é uma opção. Existem aí 3 candidatos importantes, que é o Ciro Gomes, que vem sendo o candidato que se pontua melhor nesse espaço hoje, tem a Simone Tebet e até o próprio André Janones, e eu acho que aí está feita a terceira via. A intenção, isso é meu desejo, tá? A intenção é juntar esses 3 e fazer um candidato, sabe? Se isso acontecesse, não conversei com ninguém deles, quero deixar isso aqui muito claro, se isso acontecesse, eu acho que nós daríamos uma chance espetacular para o Brasil. Você acha que há a chance prática disso acontecer? Eu acho que pode acontecer, porque eu estou falando aqui especificamente de quem eu conheço mais, né?
Ciro e Simone têm muita afinidade. Nós achamos que com o Avante, eu não sei qual que seria a composição, mas nós já tivemos uma relação em 2018 com o Avante, que é o partido do Janones. Então, e mais que isso, seria uma demonstração de união de uma parte do Brasil que não quer o Brasil dividido, sabe? Eu acho que isso repercutiria muito bem dentro da sociedade e transformaria uma candidatura de terceira via com força real de ganhar. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho do livro que o senhor está lançando, até porque a gente acaba entrando na temática quando fala de projeto de país, etc., falando sobre o desenvolvimento de Minas Gerais. Me empresta aqui uma das unidades que o senhor trouxe para quem está. Eu trouxe presente para você. Muito obrigado. Aqui para mim e para Patrícia, eu fico muito agradecido. E cadê o menino que está na técnica? O Palhaço foi tomar uma água e está voltando, a gente vai entregar para ele também aqui vai ganhar. Mas para quem está na live aqui, eu vou mostrar o livro que o deputado Mareirinho já está lançando, Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, Minas, a locomotiva verde do Brasil. A gente fala muito que está faltando, de maneira geral nessa eleição, uma discussão de projeto efetivamente, né? E aqui o senhor está se propondo a apresentar um projeto nesse livro. Por onde passa esse desenvolvimento sustentável de Minas, deputado? Bem, na verdade, Minas Gerais é a síntese do Brasil de uma maneira territorial e também de uma maneira cultural. Você pode, entendendo que Minas está exatamente no meio do Brasil, onde pega sul, pega norte, pega nordeste, e é passagem. Nós temos a maior rede viária do Brasil em Minas, porque é a passagem do Brasil, e normalmente as pessoas quando viajam cansam e param no meio, né? E no meio é onde param em Minas, e a cultura mineira, ela tem essa diversidade fantástica. Então nós temos que aproveitar, além da nossa cultura, a nossa localização, e principalmente quando a gente começa a falar em sustentabilidade, uma das coisas mais importantes que eu julgo ser, Patrícia, é a questão da energia. Porque se você consumir energia limpa, você faz um monte de coisa boa para um país. E nós temos um norte de Minas com insolação fantástica, onde haveria a possibilidade de nós nos tornarmos 100% independentes em energia, sem gastar com energias poluidoras, no caso as energias dessas térmicas que são ligadas aí o tempo todo, aumentando o preço da energia elétrica para a gente, poluindo o ambiente, explorando petróleo. Quer dizer, cria uma lesão ao meio ambiente muito grande para que a gente tenha esse tipo de energia. Além do mais, outra energia forte que nós temos é a hidrelétrica, mas a hidrelétrica, a água tem que ter uma função mais específica e mais nobre. A água não precisa ser usada para produzir energia. A água tem que ser usada para o consumo humano, para o consumo animal, para a agricultura, produzir alimentos. E essa água, nós estamos fazendo água, nós estamos escolhendo entre fazer energia na época da seca ou dar comida, ou dar água para o gado, para dar água para a plantação. Então isso não precisa, a gente tem água suficiente para fazer bem feito. Então a gente parte de um momento da questão da sustentabilidade, mudando a nossa matriz energética. Além disso, mudando o nosso comportamento como Estado e mostrando para o Brasil e até para o mundo que nós podemos liderar esses processos de acordos internacionais, de metas a serem cumpridas para a gente diminuir a poluição mundial, para a gente melhorar as condições. Eu acredito muito que nós podemos ser o Estado que, trazendo isso na sua frente, no seu desenvolvimento, a gente vai conseguir fazer a nossa economia ficar muito maior. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O caminho da humanidade é a sustentabilidade, caso contrário, é a inviabilidade total do ser humano de viver na Terra. Então nós temos que começar a cuidar desse planeta com muito cuidado. E eu acho que Minas, com sua multiplicidade de atividades econômicas, ela tem perfeitamente a possibilidade de começar a fazer esse projeto. Como é que é discutir isso, deputado, no momento em que a gente fala o tempo todo de preço da gasolina, por exemplo, né, que é um combustível fóssil, e percebendo que o Brasil está perdendo oportunidades atrás de oportunidades de tentar liderar um processo que poderia trazer uma diferenciação que fosse a essa questão dos combustíveis? Pois olha bem, nós estamos falando exatamente disso. Quando a gente tem esses combustíveis fósseis nesse preço, aliás, um preço artificial, que é um preço indexado ao preço internacional para o brasileiro que você paga em dólar, mas ganha em real, fica difícil, né? Fica difícil demais, né? Então, com essa indexação, com essa dificuldade, nós vamos ter que ficar sofrendo e vendo isso subir.
A energia limpa, a energia fotovoltaica, por exemplo, a mudança dos carros, aqui em Minas nós temos fábrica que nós podemos trabalhar incentivando esse desenvolvimento para transformar esses carros em carros elétricos. A gente pode fazer uma série de coisas subsidiadas ou coordenadas pelo Estado. O Estado não precisa ser o patrocinador de tudo, mas ele pode ser o que organiza, orienta, dirige, induz, porque isso é fundamental na função do Estado. Então, acho que hoje nós temos a possibilidade de fazer um negócio muito diferente no Brasil, e passando por um povo. O nosso povo é um povo bom de entender esse tipo de coisa, ele é jeitoso. Se a gente puder começar a conversar olhando no olho, falando a língua que as pessoas precisam ouvir, eu tenho certeza que elas compreenderão. E esse preço de gasolina, nós não vamos ter que pagar energia elétrica de casa caro, não vamos ter que pagar gasolina caro, nós não vamos ter que preocupar com a camada de ozônio, nós não vamos ter que preocupar com aquecimento global, nós vamos ter que preocupar com um monte de coisa se nós começarmos a fazer. E eu acho que Minas tem tudo para ser a locomotiva no sentido de quem puxa, de quem leva, não de quem consome para sua energia, o óleo diesel e também a madeira. Mas a ideia é ser protagonista. Minas Gerais tem que ser protagonista. E mais importante, o gestor de um estado tem que, antigamente chamava-se de presidente os governadores de estado. Eu acho que o comportamento de presidente, Patrícia, é fundamental para um governador. O governador não pode pegar o Pires e bater na porta em Brasília. Ele tem que meter o pé na porta. Infelizmente é isso. Faltando isso? Tá faltando. Ele tem que se impor, ele tem que saber julgar na política de maneira que ele entenda que aqui é um país, Minas Gerais é o país no qual ele é o presidente, e que ele responde por essa comunidade, não por egoísmo, porque eu queria que todos os 27 governadores dos 27 estados fizessem isso, a partir de um comando central. Aí sim você vai ter uma federação com dignidade, aí sim você vai tentar fazer uma distribuição equânime desses recursos nacionais. Os recursos nacionais estão sendo movidos para bancos e para interesses fisiológicos. Isso é muito difícil. Então, quando a gente propõe uma mudança para o Estado mineiro, a gente está querendo propor uma mudança para os estados, para os 27 estados brasileiros. A gente gostaria que todos se envolvessem nesse processo de mudança, claro, olhando as nuances e peculiaridades de cada cidade, de cada estado, mas especialmente cuidando daquele ser humano que está enquadrado dentro daquela cidade ou daquele estado. Então, essa é a nossa visão hoje. Nós precisamos de um pouco mais, não é de egoísmo ruim, eu estou dizendo de mais empatia com a nossa população, porque se nós conseguirmos melhorar os 853 municípios de Minas, desculpa, meu amigo, nós vamos ser exemplo para o Brasil inteiro, e o Brasil todo vai melhorar a partir disso. Então, acho que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho. A gente precisa que os nossos governantes sejam mais autônomos, sejam mais altivos. Minas já foi mais altiva, Minas já se colocou várias vezes na frente dos grandes movimentos nacionais. Começamos lá na independência, mas Minas não pode continuar numa gangorra onde quando empurra para lá vai, quando empurra para cá vai também. Então nós precisamos aprender a ter uma posição política mais forte e ter um projeto. E esse projeto aqui não é um projeto do Mário Eringer, esse é um projeto de várias pessoas com quem eu conversei, com quem eu entrevistei, que me ajudaram, que me forneceram dados, de várias pessoas de competência, ligadas aos mais diversos assuntos, e principalmente é um projeto inspirado num projeto nacional. O projeto nacional, com os seus projetos estaduais, nós faremos uma grande federação funcionando 100%. Nosso tempo tá quase acabando aqui. Já? A história do bate-pronto. O tempo no rádio já sabe que voa, né, deputado? Nossa, muito tá rápido, tão bom, né? pai. Se deixar, a gente vai ficar aqui batendo papo e o café vai se estendendo, né? Literalmente. Mas eu queria fazer, antes da gente ir para nossa hora do bate-pronto aqui, uma última pergunta rapidinha, deputado. É sobre o posicionamento do PDT aqui em Minas Gerais, né? A gente tá vendo uma aproximação, pelo menos essa é a informação de bastidor, de uma aproximação PDT-PSDB. O PDT tem um pré-candidato hoje lançado, Miguel Corrêa, que já esteve com a gente aqui, inclusive, ex-deputado federal. Como é que tá isso? O PDT tá se aproximando realmente do PSDB em Minas Gerais, até para tentar fortalecer o palanque do Ciro? Bem, o negócio é o seguinte, não dá para você dizer que a realidade não se impõe. Nós temos hoje, o Miguel é meu amigo, sabe? É um cara que eu trouxe ele pro PDT,
claro, depois de uma conversa intensa também no nível nacional. Eu não fiz isso sozinho. As minhas conversas são todas estadual, nacional. Quando eu tenho que cuidar do município, eu cuido com as pessoas que estão lá. Eu não deixo ninguém de fora da conversa para depois não dizer que eu sou o ditador, o cara que organizou do jeito dele e tal. Então, o Miguel veio para o PDT não veio nem com a ideia de ser candidato a governador. Foi uma oportunidade que nós tivemos numa posição que nós não queríamos ficar sem uma posição para estar no jogo, para disputar, para falar, até para negociar posições. Infelizmente, a questão dos tribunais pegou a gente no susto. Eu não sabia que tinha aquele projeto, aquele processo. O Miguel também não sabia como é que estava andando, foi surpreendido de última hora. Resumo é que nós estamos numa situação onde os advogados dizem com toda clareza que a situação é muito difícil de se reverter. Sendo assim, eu não vejo outra saída, e quero dizer claramente aqui, não falei isso nem pro Miguel ainda, tá? Estou falando em primeira mão aqui. Eu não vejo outra saída que nós não façamos um movimento novo ou repensemos o que nós estamos fazendo. Naturalmente que eu tenho autorização do meu partido no estado inteiro, para no estado, conversar com o pessoal do Calil, conversar com o pessoal do Zema, conversar com o PSDB do Pestana, do Aécio, do Paulo Abiac. Eu tenho essa autorização para resolver a questão mineira. O que acontece nesse momento é que a gente vai ter que tomar uma decisão mesmo, né? Eu vou sair daqui. Tenho certeza que essa entrevista já vai ter chegado lá no Miguel, né? Ele vai achar que eu precipitei de falar isso, com certeza, mas eu preciso de falar isso com ele e vou falar, porque a nossa situação está ficando insustentável a partir do momento que as oportunidades vão passando, o tempo vai passando e você vê as coisas acontecendo e a gente não realiza. Não adianta eu ficar aqui sonhando e se der certo, aí se der certo, mas se não der. Então eu tenho que fazer essa conversa. Eu estou autorizado, estou conversando com o PSDB sim, posso conversar com quem quiser conversar comigo. Claro que nós temos alguns parâmetros, nós temos algumas posições que são inegociáveis, e uma delas e principal delas é que nós precisamos de um palanque para o Ciro, e que esse palanque, em princípio até agora, não pode ser feito num palanque duplo com o presidente Jair Bolsonaro e nem com o presidente Lula, a não ser que mude alguma coisa nas orientações da direção nacional. Essas são dois parâmetros que eu tenho que cuidar. Tá certo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Combinado, deputado? Vamos tentar. Para começar, o acirramento político no Brasil. Isso tem que ser vencido, isso tem que acabar. A gente viu esse exemplo ontem, né? Esse tiroteio lá em Foz do Iguaçu, esse crime, loucura. A saída para esse clima bélico? Uma mudança de postura dos políticos, principalmente dos dois principais antagonistas nessa reunião, e a participação efetiva deles em discussões e debates. Eles estão escondidos do povo e fazendo propaganda pelas redes sociais. Ciro Gomes. Meu candidato a presidente da República. Lula? Eu acho que o Lula é bananeira que deu cacho. Bolsonaro. Não precisava nem ter entrado. O PDT em Minas, ao lado de Miguel Correia ou com o PSDB de Pestana? Onde for melhor para o nosso partido. Presidente estadual do PDT, deputado federal Mário Eringer, que está lançando o livro Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, Minas, a Locomotiva Verde do Brasil, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui de novo. Muito bom falar com vocês, aqui na Rádio Super, é muito legal, e pode ter certeza, meu irmão, você me chama, eu venho correndo. Muito obrigado, deputado.